Olá, aprendiz, bem-vindo, bem-vinda. A gente vai ter aqui agora uma conversa sobre aprovação, reprovação e uma coisa que eu chamo de escalada da aprovação. O que eu vou te mostrar aqui não é necessariamente uma técnica, não é um método, mas é uma reflexão para te ajudar a pensar sobre reprovação. Isso aqui é uma conversa que eu já tive várias vezes e foi daí que eu tirei um pouco dessa concepção do que eu vou te apresentar aqui hoje. Tá? Essa é uma conversa que eu já tive, né, nos últimos 12 anos com estudantes que, apesar do esforço, apesar de tudo que fizeram, não conseguiram o resultado que desejavam e foram reprovados em processos seletivos como o Enem e também em outros vestibulares. Tá? Então, esse papo aqui é especificamente para você que está pensando em Enem, vestibulares e qualquer outro tipo de processo seletivo. Tá? Então, olha só. Quando um aluno ele é reprovado, quando um estudante se esforça e é reprovado nesse processo seletivo no Enem, eu vejo que as reprovações múltiplas, né, por exemplo, aquele estudante que não passou na terceira série do ensino médio, aí vai lá, encara o ano de cursinho, não passa de novo, depois encara outro ano de cursinho, não passa de novo, aí desiste do cursinho e vai para o curso online, não passa de novo. Esse estudante, ele tem uma coisa, né, ele comete um erro muito recorrente dentro disso que eu vou chamar aqui de escalada da aprovação. Então, esse papo é sobre isso. E aí, para a gente se entender melhor, eu vou abrir aqui o quadro e a gente vai se encontrar aqui. Olha só. Eu coloquei aqui para você isso que a gente vai chamar de escalada da aprovação. E vamos pensar que esse aqui é você, certo? É um estudante. E aí vamos na nossa analogia imaginar o seguinte, que você sabe, né, que para você chegar onde você quer, ali na sua aprovação, no seu resultado, você vai ter que passar, né, por uma série de etapas. Essas etapas a gente já discutiu em outros momentos, né? São etapas como aulas, estudo, revisão, avaliações, simulados, a prova, né? Isso envolve a tua rotina de estudo e todos os elementos que fazem parte da sua rotina. E qual que é o objetivo aqui? É você subir degrau por degrau, né, nessa sua escalada. O que acontece? Qual é o erro que eu percebo que aqueles estudantes que reprovam geralmente cometem e que levam a reprovações sucessivas? A reprovação sucessiva vem disso aqui, ó. Imagina que durante todo um ano de estudo, durante todo um percurso, durante toda uma jornada de estudo, você saiu do ponto A e chegou aqui no ponto B, né? Digamos que foi mais ou menos aqui. Esse ponto aqui não é suficiente para a sua aprovação, certo? Afinal de contas, você não chegou aonde você queria ainda. Mas repara que você já subiu alguns degraus, certo? Então você já subiu aqui na sua escalada. E como você já percorreu a sua jornada e chegou até aqui, o que é o erro que muitos estudantes cometem? O estudante normalmente ele queria chegar na aprovação. Não chegou, ok. Tudo de novo, a gente tenta de novo. Agora, qual que é o erro? Tem muito estudante que quando chega nesse ponto da sua jornada e não consegue a sua aprovação, começa tudo de novo da estaca zero. E esse é o maior erro. Então, o que acontece com muitos estudantes? A pessoa não consegue o seu resultado, a sua aprovação, e aí desce toda a escadinha de novo e pensa que tem que começar do zero. Ou seja, volta para o cursinho, volta para as aulas, pega o material, aí de novo, lê todos os materiais, assiste todas as aulas, faz de novo todos os resumos, resolve novamente os exercícios e começa tudo de novo. E por que está errado? Porque dessa forma você não está respeitando a sua jornada. O que acontece? Se você chegou até nesse ponto aqui e não conseguiu, pelo menos olha isso aqui tudo que você subiu. Você tem que partir desse princípio. Você tem que reconhecer a sua jornada e perceber o quanto que você cresceu, o quanto que você desenvolveu, o quanto que você subiu nessa escalada da aprovação. Então, se não deu certo agora, o que que você faz? Você continua de onde você parou. O que que significa isso? Significa que se você tiver que tentar por mais um ano, você não vai voltar da estaca zero. Você vai continuar subindo de onde você parou. O que que significa isso na prática?
significa que você não volta para a estaca zero. Significa que se você tiver que fazer um ano de cursinho, beleza, você vai acompanhar as aulas, você vai fazer o que tem que fazer. Mas você não precisa estudar como se você estivesse na estaca zero. Qual que é a diferença aqui? Esse estudante que está lá no começo, na estaca zero, esse estudante, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma sequência completa de estudo. Ele tem que ver todas as aulas, sim. Ele tem que ler o livro, ele tem que fazer resumo, tem que fazer anotações, tem que resolver exercício, tem que fazer todo aquele basicão que todo iniciante faz. Então vamos agora pensar que esse estudante aqui, ele é, na verdade, um estudante iniciante. Ele está no começo da jornada dele, ele não tem bagagem, não tem nada. Aqui você já subiu, e além de ter subido nessa escalada, você está carregando aqui uma bagagem, você já carrega com você bastante conhecimento. Então você não precisa regredir. O que significa isso? Que na prática, se você tiver que encarar mais um ano de estudo, você vai encarar um ano de estudo lembrando da sua bagagem, lembrando da sua jornada. E aí, na hora de estudar, você vai sim para as aulas, mas aí você vai ter que pensar: será que eu preciso mesmo ler de novo todo o livro? Não. Você tem que fazer o quê? Agora que você já tem bagagem, né? Lembra daquela questão do ciclo de estudo preparatório. Agora que você já tem bagagem, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai aproveitar essa bagagem. Você vai ter cada vez menos aula, você vai ter cada vez menor necessidade de estudar por leitura. Aqui você tem que fazer o quê? Continuar subindo através de exercícios, simulados, engenharia reversa. Ou seja, se você teve uma aula, o que você vai fazer? Você vai aproveitar aquele momento da aula, você vai pegar as anotações que você já tem, você vai levar elas para essa aula, você vai só melhorar elas com essa aula que você teve. Agora que a tua anotação já está pronta, porque você já percorreu esse caminho, você vai cair matando em cima de exercício, você vai fazer mais simulados, você vai fazer micro simulados, você vai apenas agora reforçar e alinhar alguns pontos, tá? Esse é o grande ponto. E aí, se você fizer isso, vai faltar um outro degrau aqui para você subir até chegar onde você quiser. Agora, se você descer e voltar tudo da estaca zero, é claro que a tua subida de novo vai ser mais rápida, mas ainda assim você vai ter perdido tempo, você vai ter regredido no teu processo, no teu ciclo de estudo preparatório, certo? Então, isso aqui também é uma abordagem que eu uso, né, para justificar e explicar por que a gente tem estudantes que passam de primeira no terceirão do ensino médio e por que eu tenho estudantes que muitas vezes tem que passar um ano, dois no cursinho para daí criar uma base, criar uma bagagem e conseguir crescer. Vamos repensar nessa escada aqui, agora de forma um pouco mais longa. Né? Imagina que aqui ó, eu tenho uma escada como essa primeira que eu mostrei, certo? E ela tem lá um monte de etapas. Tem muito degrau aqui para você subir. O que acontece? Por que eu tenho estudantes que conseguem chegar no resultado almejado de primeira, certo? Por exemplo, eu tenho alunos de 16, 17 anos que conseguiram, direto do terceirão do ensino médio, que conseguiram passar no curso desejado. Em medicina na federal, em direito, em engenharia, em psicologia, qualquer coisa. E aí o que acontece? Qual é a história desses alunos? Qual é a história desses estudantes? Esses estudantes que têm um resultado muito bom, eles já vêm percorrendo essa escalada, muitas vezes, desde o nono ano do ensino fundamental 2, desde a primeira série do ensino médio. Então, são estudantes que estão ali, ó, subindo etapa por etapa, degrau por degrau, ao longo de todo o seu ensino médio. E aí o que acontece? Quando esse estudante chega na reta final, lá no terceirão, ele já está lá em cima, ele já está lá no alto. Para ele, falta percorrer pouco, certo? Qual que é o problema aqui? Muitos estudantes, né, e isso falando no ensino médio, muitos estudantes não fazem isso. A maioria, na verdade, não faz isso. A maioria fica por aqui, né? Faz o ensino médio meio de qualquer jeito, não pensa muito em Enem, é aquele estudante, né, que não tem compromisso. Não por mau caráter nem por nada, mas é que às vezes ele não entendeu a jornada dele, certo? Às vezes ele não entendeu, não tem consciência sobre o que ele está fazendo. E aí o que esse estudante faz? Ele para pensar, né? Ai meu Deus, tem Enem, tem vestibular para fazer lá no terceirão. Aí o que acontece?
ele estuda que nem um louco no terceirão, na verdade só se cansa, só se frustra, né? E acaba subindo pouco, acaba chegando só até aqui. Enquanto aquele estudante que já veio levando tudo bem direitinho desde o início, ele consegue percorrer essa jornada e ele consegue chegar aqui no final, certo? Com mais facilidade. Por quê? Porque ele já está acostumado a subir degrau por degrau, certo? Enquanto que aquele estudante que tomou consciência só na reta final, ele não consegue. E aí o que acontece? Esse estudante que tomou consciência só no final, muitas vezes ele tem um ensino médio tão mal feito, tão defasado, que no ano seguinte do cursinho, a escalada dele também não rende, porque ele não tem base. Se esse aluno não tem base, se esse estudante não tem base, o que vai acontecer? Ele vai subir, mas vai subir pouco, certo? Diferente de um estudante que levou todo o ensino médio, né, com cuidado, com compromisso, esse estudante que levou isso com compromisso não tem obrigação nenhuma de conseguir o resultado, tá? Ele não é obrigado a passar, até porque a gente está falando de processo seletivo, né? Mas aquele estudante que levou o ensino médio dele a sério, que fez o que tinha que fazer, que teve compromisso, se ele terminou o ensino médio dele por aqui, a capacidade dele de subir degrau por degrau é muito maior, né? Porque ele já traz uma bagagem, ele já tem ali todo um repertório, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Com tudo isso, eu quero te dizer que quando a gente fala, né, dessa escalada da aprendizagem, quando a gente pensa nisso tudo, você tem que pensar em que ponto da jornada, da sua jornada, você está. E você tem que lembrar em que ponto você esteve e o quanto você vem subindo, certo? Porque lembra do que eu acabei de falar. Quando você tem uma reprovação, quando você passa por isso, você precisa lembrar que, apesar da reprovação, você não pode jogar fora tudo que você já subiu, né? Você não pode pensar que tudo que você já fez tem que ser descartado para começar do zero. Esse é um erro clássico e esse erro vai te custar mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, até você perceber e ter essa maturidade de que, na verdade, você já é um estudante diferente que só precisa acertar alguns detalhes, tá bom? Então, nessa aula, né, nessa conversa, na verdade, eu só queria te alertar sobre isso, né, sobre a escalada da aprovação e sobre onde é que você está nessa jornada, tá bom? Muito importante você parar e pensar e refletir sobre isso, beleza? Então, se você puder, inclusive, deixa aqui nos comentários como é que você se vê nessa escalada. Onde é que você está agora? Você reconhece tudo que você já percorreu e você consegue prever quantas etapas, né, cada degrau que você ainda tem que subir? Tá bom? Se puder, deixa um comentário para eu saber onde é que você está nessa jornada. E não esquece, eu estou aqui para te ajudar a subir degrau por degrau, tá bom? Então, bons estudos, aprenda mais.